Oficina de Psicologia constituiu-se desde o início como uma clínica. O nosso grande objetivo era conseguir chegar ao maior número de pessoas possível com a noção de que a psicologia era acessível e podia ser acessível com qualidade. Ao longo do tempo, essa mensagem vem-se transformando, porque para lá da clínica nós começámos a perceber que tínhamos um papel mais importante a nível de vários núcleos de desempenho, nomeadamente as organizações e nomeadamente aquilo que nós encontramos hoje em dia, muitas vezes na forma como nós fomos diversificando consultas de psicologia, grupos terapêuticos, workshops. Portanto, já não era só a psicologia como as pessoas a entendem, e foi uma mensagem um bocadinho mais alargada daquilo que as pessoas poderiam encontrar na psicologia. E, portanto, o facto de nós nos transformarmos desde uma clínica apenas de psicologia para depois, de repente, começarmos a perceber que tínhamos uma mensagem, começámos a ter um site que é o site neste momento mais visitado em termos de utilização. Nós temos milhões de pessoas durante um ano que nos vêm visitar no site, e isso de repente transforma a ideia de uma clínica de psicologia de facto na afirmação de um espaço onde a psicologia clínica, aquilo que as pessoas procuram em termos de bem-estar, encontram de alguma maneira eco naquilo que é o nosso conteúdo. E, portanto, há uma primeira linha de conteúdo, e essa é a nossa mensagem primeira, como é que nós chegamos às pessoas, como é que nós conseguimos dar esse conteúdo às pessoas. Temos aqui este exemplo, esta entrevista que estamos a fazer hoje é mais um conteúdo para chegar às pessoas. E depois, naturalmente, a diversidade da forma como nós fomos estabelecendo, e aqui poderá também a Madalena e a Cristina falar um bocadinho sobre o que é que este conteúdo e este posicionamento foi permitindo e de que maneira chegamos também às organizações. Eu estava a pensar no que o Nuno estava a dizer, e estava a realizar um tema que eu acho interessante. Quando se fala em organizações, nós pensamos intra-organização. Estamos lá a trabalhar grandes temas, liderança, gestão de conflitos, empatia, mindfulness, seja o que for. E depois esquecemos um bocadinho que nós fazemos isto de uma forma microscópica nos nossos consultórios, porque a esmagadora maioria das pessoas que vêm a um consultório particular com um tema qualquer é uma pessoa ativa, é uma pessoa que está a trabalhar nas suas funções, ou é empresário em nome próprio, ou é um diretor, ou é um técnico de uma organização. E, portanto, acaba por ser um pouco indistinto na nossa lógica, no nosso trabalho mais cotidiano, se nós estamos a trabalhar temas organizacionais ou ditos como organizacionais, ou estamos a trabalhar temas pessoais com impacto de um ponto de vista organizacional. Portanto, desde logo há este trabalho, ele é um trabalho de grupo nas organizações em que nós dizemos, vamos todos alinhar para a resolução de um determinado problema. E isto é discutido com a organização como entidade. E outra coisa completamente distinta são as pessoas que nos chegam e que dizem, eu tenho um tema. E este tema não é um tema que tenha um dono, é um tema pessoal, é um tema profissional, é um tema humano. E os temas humanos têm o seu eco, quer nos domínios pessoais, quer nos domínios profissionais, normalmente em simultâneo. E, portanto, um psicólogo clínico é suposto perceber o mínimo sobre a inserção que as pessoas habitualmente têm com dinâmicas próprias em contexto profissional, para conseguir liderar os temas e ajudar efetivamente o cliente de uma forma bastante abrangente. Okay? Agora, dito isto, sim, com organizações nós fazemos um trabalho que é um trabalho mais característico daquilo que nos é pedido, que são ativações de competências em grupos profissionais, e a segunda coisa que nos é pedida são processos de otimização de equipas, otimização de indivíduos. E a terceira coisa que nos é pedida é mesmo uma intervenção ao nível de pessoas que estão a dar sinais de dificuldades psicológicas. Okay? São assim as três grandes áreas que nós trabalhamos. Eu aqui trazia o outro lado, que é quem são as pessoas que acabam por estar aqui a trabalhar nestas áreas e com as organizações ou com os indivíduos. E efetivamente também quem está deste lado tem uma abrangência e uma experiência que é valorizada no sentido da diversidade do trabalho que tem vindo a desenvolver, desde trabalho nas organizações, desde trabalho em clínica, desde trabalho em clínicas médicas, desde um trabalho diversificado, que acaba por ser, são experiências que acabam por nos trazer uma visão do mundo e daquilo que as pessoas também vivem no dia a dia,
e portanto não há uma noção de reconhecimento, de proximidade e de percepção daquilo que são as vivências em cada dia das diferentes pessoas. Portanto, também nós, deste lado, acabamos por ter esta diversidade de experiências e, no fundo, não somos tão diferentes assim uns dos outros. Todos nós temos famílias, todos nós temos empregos, todos nós temos pais e mães, todos nós temos ambições e expectativas. E, portanto, acabamos por olhar para a pessoa e para o indivíduo, também tendo deste lado pessoas e indivíduos um bocadinho com o mesmo dinâmica e vivência. Isto é um fenómeno mega, e ele é anterior às tecnologias. As tecnologias só vieram agravar, não é? E que tem a ver, quando nós vamos tentar apurar o que é que está na base, com gestão de foco ou gestão de energia. Porque não é tanto questão de tempo, nem é gestão de tecnologia, nem é este equilíbrio, a vida profissional, a vida pessoal. É como é que eu giro a minha energia e o investimento da minha energia nos temas que são temas que me expandem como ser humano, ok? O que, no outro lado da questão, significa que nós temos que olhar para temas de propósito individual. O que é que eu ando aqui a fazer? Porque é que eu me levanto todos os dias de manhã? Não é? Portanto, começa com esta pergunta, e o porquê é que eu me levanto todos os dias de manhã tem temas pessoais, tem temas ocupacionais, tem tudo, tem todos os meus papéis sociais. Eu, enquanto indivíduo, nas suas várias componentes que vou ocupando ao longo do dia. E depois, o que é que eu sei sobre biologia humana, se quiser, neurofisiologia, ritmos de gestão, que me permite gerir o meu dia de uma forma equilibrada e energeticamente viável. Okay? E isto, hoje em dia, significa também falar de tecnologia. E significa também falar de controle de impulsos, que é um tema que sempre existiu. Não é? O impulso para verificar o que é que se está a passar no Facebook, o e-mail que acabou de chegar. Eu estava aqui a fazer um trabalho de concentração, mas ouvi uma notificação. São os mesmos impulsos que eu tenho que gerir de um ponto de vista alimentar, de um ponto de vista de dispersão do meu tempo de uma forma que não me é totalmente útil. Portanto, isto já existia antes. A tecnologia, de facto, veio agravar isto muito, ainda por cima não veio com o manual de instruções. E eu acho que isso cria um desafio de exigência. Ou seja, eu acho que há uma dimensão, e talvez por isso as pessoas procurem hoje em dia também formas na psicologia de atenderem estes temas que a Madalena estava a falar, pela exigência acrescida de dois ritmos, ou seja, o ritmo de progressão daquilo que foi a informação e a tecnologia e a nossa capacidade de aprendizagem de competências de regulação para lidar com essa aceleração. E as duas coisas, quando nós dizemos que estamos a gerir foco e estamos a gerir energia, estamos de facto também a gerir atenção. E provavelmente há muitos anos atrás, o nível de informação, os limites a essa informação, as balizas externas que eram colocadas facilitavam eu não ter que dirigir, ou não ter que aprender, ou não ter que fazer tanto esta gestão de competências. É um bocadinho como se tivéssemos uma barragem de informação e tudo isso nós pudéssemos dizer, ok, está aqui muita força nesta água e eu estou a tentar suster a água em vez de tentar gerir e aprender como é que vou criar novos canais de dispersão da água, onde é que eu filtro a informação e como é que eu escolho e faço essa escolha. E, portanto, a esse nível é de facto essa exigência que hoje se coloca, que é uma maior consciência de si, uma maior consciência, como a Helena dizia, de propósito e, através desse propósito, da capacidade de fazer escolhas informadas e com a atenção dirigida para conseguir manter a prossecução dessas escolhas. E, portanto, eu acho que sim, acho que o nível de exigência aumenta. O problema, neste sentido, já cá estava, ou seja, o nosso funcionamento, a forma como nós existimos, temos impulsos, temos distrações, elas existem desde sempre. Eu acho que houve uma aceleração no conjunto de estímulos, no conjunto de informação, na forma como essa informação pode ser processada e a nossa capacidade de processar essa informação, que está a criar aqui um desafio que é muito interessante sobre como é que nós vamos escolher filtrar essa informação, que tipo de situação isso está a impor, ou se nós nos sentimos com controle ou não sobre isso. E esta é uma perspectiva muito importante na gestão de stress, que é o entendimento se eu estou perante um desafio que eu controlo e que está alinhado com quem eu quero ser, ou a sensação de que não controlo, de que não é um desafio, é uma ameaça e que eu me sinto impotente para ter a capacidade de reagir a isso. E, portanto, se as pessoas não estão conscientes deste desafio, não estão conscientes desta exigência,
é bastante provável que entrem em automatismos, naturalmente, que os levam muitas vezes à degradação depois da sua qualidade de vida e da forma como depois vão reagindo mais automaticamente, e quanto mais a reação automática, mais difícil é ganhar a sensação de gestão e de qualidade que querem nas suas vidas. Porque esta gestão de energia, inclusivamente, e da atenção, e nós não estarmos habituados a, de uma forma controlada, a cada momento tomarmos opções, depois tem um impacto que é perverso naquilo que se chama sobrecarga cognitiva. Ou seja, nós não nos apercebemos, mas temos como que um reservatório de combustível atencional, de emocionalidade, de alguma emoção e disponibilidade emocional, etc, 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 que se gasta. Se eu não exerço um controlo que eu não sei que tenho, para uma gestão alinhada ao longo do meu dia de trabalho, isto discute-se quase que de minuto a minuto, este combustível é gasto como um Ferrari gastaria ali no vermelho das rotações. Okay? E depois, como isto não é muito evidente, as pessoas não se apercebem, não aparece aqui nos meus comandos uma luzinha vermelha a dizer cuidado, cuidado que o combustível está em baixo. Isto expressa-se através de irritabilidade, dificuldades nos processos de tomada de decisão, dificuldades de planeamento, tudo aquilo que são coisas que são usadas em todas as vertentes do funcionamento do ser humano, no contexto profissional são as coisas mais usadas. E então há a degradação de desempenho profissional que não é profissional, é humano, de uma forma geral. É sobrecarga cognitiva, o combustível está em baixo e as pessoas não conseguem aumentar o seu nível de performance. Okay? Este nível de exigência em relação às pessoas é um nível de exigência em relação aos técnicos que trabalham também com as pessoas. E, portanto, aquilo que é o desafio de, em cada momento, todos estes aspectos da biologia, da neurofisiologia, compreender o processo de funcionamento, como é que tudo isto age no dia-a-dia nas pessoas, para que possamos, de uma forma transversal, encontrar as boas formas de ajudar as pessoas de uma maneira ou de outra na mudança, na evolução, na descoberta deste equilíbrio e deste recarregar de baterias e de combustível e ajudá-las a regular exatamente o nível de combustível que têm em cada momento e, portanto, adequá-los àquilo que é a necessidade de vou fazer um caminho de 100 metros ou preciso de percorrer uma autoestrada e, portanto, esta gestão do combustível necessário para os meus desafios em cada dia, em cada momento, exige também de quem está deste lado este conhecimento de como é que funciona a máquina e o que é que permite que as pessoas consigam regular e gerir o combustível que a cada momento necessitam para diferentes atividades, para diferentes períodos da sua vida, do seu dia, de uma forma geral. Sim, e em cima disto, o ser humano de facto não vem com um manual de instruções e é muito complexo. E, portanto, tudo quando são competências que nós não estamos habituados a ver como competências, como, por exemplo, a empatia, como a capacidade de escuta ativa, como a capacidade de estar no momento presente, de uma forma não avaliativa, tudo isto são competências muito de base que estão envolvidas em todos os aspectos de eu estou bem ou eu estou mal, individualmente ou em grupo, sendo que o em grupo é sempre majorado por efeitos de contágio emocional. E todos nós conhecemos isto. Há o colega mal disposto, há o chefe mal disposto, que chega a uma reunião que rapidamente degrada a forma como as pessoas estão a interagir na reunião e, portanto, estas coisas nas empresas são muito rapidamente majoradas. As pessoas têm uma visão da psicologia como algo muito soft. São pessoas que conversam. E eu vou ali conversar com uma pessoa e depois acontecem coisas e eu vou ficar bem.
Isto não é bem assim. Isto era há muitos anos. Os psicólogos que se mantêm atualizados de um ponto de vista científico, neste momento envolvem das mais diversas formas tudo o que são conhecimentos de neurofisiologia e mesmo da biologia, porque neurofisiologia é mais órgão-cérebro, mas depois nós temos todo o resto do corpo, que também intervém na nossa forma de estar e na nossa forma de atuar e no bem-estar. Uma das formas em que isto é visível, com alguns psicólogos que utilizam, nem todos utilizam, mas é a parte mais visível, tem a ver com biofeedback, neurofeedback, brain entrainment e umas outras coisas que se chamam batidas binaurais. Okay? Tudo isto é cérebro ou restante função de corpo e permite-nos ou aferir como é que é o clima interno, de acordo com aquilo que se está a falar naquele momento, por exemplo, ansiedade, ou por exemplo, stress. Temos uma máquina específica que consegue medir a cada momento se o organismo está a dar sinais de stress. E estando nós a ver o que está a passar com o nosso corpo, conseguimos detectar e alterar. Percebemos, estamos a ver que estamos no vermelho, e aqui é mesmo no vermelho porque a máquina tem uma luzinha vermelha, e nós percebemos, respirar um pouco mais devagar, ou tenho a postura muito tensa, o que é que acontece se eu relaxar um bocadinho? E começa a ficar com maior fluência emocional, começa a clarear o cérebro, e eu habituo-me depois a utilizar isto no meu dia-a-dia. Neurofeedback é mais ou menos a mesma coisa, só que com máquinas que permitem ver as ondas cerebrais. E então, se nós estivermos a fazer um treino com máquinas de neurofeedback, nós conseguimos, por exemplo, desenvolver uma atenção mais focada, menos dispersa, ou condições que estão ligadas a uma maior criatividade, porque correspondem a um determinado funcionamento eletromagnético específico que estas máquinas detectam. Ou utilizar máquinas que se sintonizam com o cérebro naquilo que ele está a fazer e vamos imaginar que é aquilo que nós não queremos naquele momento, agitação interna, por exemplo, a máquina sintoniza-se e depois a máquina arrasta o cérebro para o oposto desta sensação interna. Isto, digamos que é a coisa mais visível, microscópica, que pode informar as tais de conversas. São conversas com um foco, são conversas que pretendem dizer, vamos perceber como é que chegou ao ponto onde está, que eu trouxe aqui hoje, e vamos perceber à luz de tudo aquilo que está publicado de um ponto de vista de ciência de psicologia e neurociência, vamos construir uma hipótese de caminho para chegar ao ponto onde quer chegar, o seu, digamos, funcionamento desejado, isto seja lá o que for que a gente esteja a falar. E vamos selecionar e escolher as ferramentas mais eficazes, mais rápidas e as que têm maior evidência científica para conseguir pô-lo a percorrer este caminho. E é por isso que a psicologia clínica hoje em dia, em vez de serem coisas de anos em que as pessoas se sentam a conversar, conseguem ter abordagens muito rápidas. Na oficina de psicologia, por exemplo, a nossa média é de 12 sessões para alta. 12 sessões para alta, portanto nós estamos a falar de 3 meses, se as pessoas vierem todas as semanas. Okay? Porque há uma seleção muito atenta a tudo o que tem uma evidência científica muito inquestionável e é muito prático. É quase como aquilo que tu há bocadinho falavas dos carros, não é? Nós, se formos a uma oficina, há neste momento já uma série de monitores e de máquinas que nos permitem dizer eu afino para ali, afino para lá, e se calhar tu explicas melhor do que eu, porque de facto carros não é comigo, mas que nos permite ir afinando, precisa da luz mais aqui, da vela não sei quê. E é um bocadinho isto também que estas máquinas nos vão permitindo fazer quando as utilizamos, é ir afinando, ir intervindo nos sítios onde elas são necessários.
com as pessoas naturalmente, e é isto que nós acabamos por alinhar e fazer. E isto é quase que máquinas num sentido mais alargado, porque há máquinas, de facto, máquinas pequeninas são utilizadas, mas também há máquinas, entre aspas, chamemos assim, que são escalas e instrumentos internacionais, validadíssimos, que nos permitem saber, para além daquilo que o psicólogo clínico observou, passa-se um pequeno questionário e permite-nos dizer, ok, de acordo com a melhor ciência, o que se passa especificamente é isto e eu tenho que trabalhar a partir daqui. E ainda temos máquinas, no sentido metafórico, que são protocolos de intervenção, que é uma coisa que as pessoas normalmente também não se apercebem. Mas as coisas mais estudadas, normalmente patologias de ansiedade ou perturbações do humor, como a depressão, as depressões mais persistentes ou as depressões que fazem um grande crash, são estudadíssimas e há muitos anos estudadas, e têm diretrizes internacionais que estão baseadas naquilo que se encontra estudado a cada momento e se sabe que é o que melhor funciona. Okay? E isto são protocolos de intervenção que dizem aos clínicos, olha, trabalha-se com este tipo de metodologia, com mais ou menos esta sequência, com estes temas que não podem falhar, que têm que estar presentes. Que são grandes diretrizes, grandes guidelines de intervenção, o que por sua vez nos permite, e nós fazemos isso muito na oficina de psicologia, trabalhar em contexto de grupo. Que mais uma vez, as pessoas quando ouvem falar, por exemplo, em terapia de grupo, pensam naquelas séries americanas em que vai tudo, senta-se tudo assim numa cave, a conversar sobre a vida e a dizer, e tal, e aconteceu isto e aquilo. Isto é uma lógica, naturalmente. Mas nós trabalhamos na oficina de psicologia de acordo com uma lógica que é mais fechada. Os grupos com que nós trabalhamos dirigem-se a uma coisa específica. Imagine perturbação de pânico, ou imagine perturbação de ansiedade generalizada. Temos protocolo de intervenção e quando partimos para o grupo, que tem 8 sessões ou tem 12 sessões, está pré-definido, nós sabemos exatamente o que é que estamos a fazer na primeira sessão e quais são os trabalhos de casa que as pessoas levam depois para trabalhar entre sessões, exatamente o que estamos a fazer na segunda, na terceira e por aí fora, até ao fecho. E sabemos quais são os resultados expectáveis. Sabemos que X% das pessoas é suposto terem ficado sem sintomatologia e Y% das pessoas é suposto terem reduzido significativamente a sintomatologia. Ok? Portanto, isto é uma espécie de máquina metafórica, digamos assim. Okay? Sim, esta perspectiva da psicologia ao longo do tempo, de facto, nós temos procurado alterar aquilo que tradicionalmente as pessoas pensavam sobre a psicologia, exatamente nesta ideia de só conversa, não é? A questão é que a psicologia e a intervenção em psicologia debate sempre com esta dificuldade. As pessoas, mesmo enquanto nos estão a ouvir neste momento, têm dificuldade, coisas que noutras profissões provavelmente não será assim tão difícil, em perceber, está bem, mas como é que é isso? Mas como é que isso funciona? Está-me a dizer isso das máquinas, está-me a dizer isso de tem protocolos, está-me a dizer isso de tem técnicas, e depois as pessoas ficam com esta sensação, mas é difícil perceber, muito difícil, do que se eu estivesse a dizer vai fazer uma radiografia. Eu digo a alguém vai fazer uma radiografia e há um boneco dentro da cabeça das pessoas de porque é que a radiografia funciona, o que é que ela diz e o que é que o médico vai fazer com a radiografia. E um dos grandes desafios da psicologia desde sempre, e a psicologia constitui-se como ciência há muitos anos atrás, é exatamente na tentativa de criar noções próximas das pessoas, e normalmente uma das questões mais observáveis é o comportamento, e a psicologia começa exatamente num caminho em que procura, através do comportamento, chegar a que as pessoas consigam perceber eu mudei este comportamento, ou este comportamento está mudado, ou eu senti que isto é o objetivo, e portanto eu consigo perceber essa mudança de comportamento. E portanto é muito difícil ainda hoje explicar às pessoas como é que, sentado com um psicólogo em que uma componente é conversa, não é única, mas há uma componente que é conversa, mas a conversa serve para uma análise, ou seja, o que nós vamos trabalhar é porque é que você tem este pensamento, esta emoção, este comportamento, de que maneira é que isto se liga, o que é que você acha que está a acontecer consigo e o que é que está a impedir que você mude,
e nós trabalhamos quase como desbloqueadores dessa mudança. E isto é difícil as pessoas perceberem, que cada uma destas máquinas, cada um destes exercícios, cada uma destas técnicas, são formas práticas de a pessoa sentir em si e de perceber como é que muda o comportamento, como é que muda a forma como está a sentir aquilo, e muitas vezes, e este é um caminho que as pessoas sentem como muito importante, as suas próprias ideias e as suas próprias crenças sobre si. E perceberem que se eu hoje acordo a achar que eu não faço nada, que estou a ser um preguiçoso, não consigo fazer nada de jeito, que este mapa é possível de facto mudar com uma intervenção. O problema é que as pessoas dizem, não, mas isso é o que eu acredito, isto é o que eu penso, como se tudo isto não fosse também um sistema que é possível influenciar, que é possível mudar, que tem regras próprias e que os psicólogos conhecem as regras sobre as quais o modelo do sistema não está a funcionar bem, nós sabemos quando é que ele não está a funcionar e conseguimos ajudar a pessoa, e não falámos muito disto, mas a avaliação, a correta avaliação do que é que está a acontecer com a pessoa. E a única pessoa que neste momento consegue fazer isso é um psicólogo clínico, porque tem um entendimento do conjunto global, imunitário, do ponto de vista da neurofisiologia, do ponto de vista da biologia. Portanto, tem que ter um conhecimento alargado do funcionamento humano. Não é só saber, pronto, há isto das pensamentos, emoções e comportamentos. Não chega. E, portanto, tem que ter uma noção alargada das várias, digamos quase das várias influências e variáveis que contribuem para aquilo que a pessoa está a sentir. E essa componente diagnóstica é absolutamente fundamental, porque a pessoa arrisca-se, se não fizer uma avaliação correta, a frustrar-se, a ter uma ideia da psicologia frustrada, porque sente ou pode sentir que, e tive conversas, não tive técnicas, não tive uma intervenção, não senti que de facto fosse entendido o que estava em causa, que tivesse havido radiografias ou exames complementares de diagnóstico claros que me ajudam a perceber o que está a acontecer, para depois ter a mudança daquilo que eu sinto que é importante. E todo este percurso, vamos continuando a fazer um caminho de fazer chegar às pessoas como é que isso pode ser diferente. Às vezes com coisas muito pequeninas. Acho que uma das técnicas que as pessoas mais reconhecem da psicologia, curiosamente, é o relaxamento muscular progressivo de Jacobson. E nós estamos a falar de uma técnica que tem vários anos, curiosamente. 100. Tem 100 anos, vai fazer. Qual é que é a questão desta técnica? Explicar a alguém que a técnica isolada não é nada. Ou seja, tem de haver um entendimento de porque é que eu faço o que estou a fazer, porque é que isto funciona, o que é que significa eu fazer isto todos os dias à noite antes de ir dormir. E, portanto, a simples existência da técnica por si não dá à pessoa unicamente aquilo que é o enquadramento de porque é que a psicologia promoveu isto. Porque é que fomos nós que estudámos, que percebemos o que era importante fazer nessa técnica, por exemplo, em específico, para que depois a pessoa diga, curioso, fiz isto uma semana, 2 semanas seguidas, ou não é impressionante, aquilo funciona mesmo. E esta ideia de, muitas vezes só quem passa por um consultório, uma intervenção psicológica, perceber isto de aquilo funciona mesmo, é muito difícil explicar porque é que funciona mesmo quando nós olhamos desta maneira. Nós conseguimos explicar como é que funciona mesmo, mas a experiência direta da sensação que a técnica dá à pessoa diz-lhe aquilo funciona mesmo. E é muito giro isto de, não, afinal isto não é só conversa, não é? De repente temos técnicas, temos intervenções, temos coisas que estamos a fazer. E é muito giro, porque normalmente é isto que nós vemos em psicologia, uma espécie de surpresa. Como se dissesse, mas eu achei que isto era só peca-peca, conversa e tal, e de repente estamos aqui a fazer coisas, a experimentar coisas, a sentir coisas, a fazer técnicas, a utilizá-las, a levar para o dia-a-dia, a perceber como é que é na relação com os filhos, com a relação com o outro, e dizer, ok, agora respirei, agora vi isto, agora vi aquilo, fiz diferente. E aquilo funciona mesmo. E isto é muito curioso, sempre esta ideia de surpresa. Olha, funciona. Um bocadinho como se nós nos ríssemos, pois é suposto funcionar, é por isso que nós estamos cá. E se calhar há uma outra surpresa, que é a surpresa de eu não vim aqui só para estar a falar durante 1 hora. Porque um psicólogo que está a trabalhar em temas muito específicos tem um momento para ouvir e tem um momento para intervir. E tem muito diálogo a partir do momento em que intervém, que é o diálogo de 2 pessoas que estão a verificar se o entendimento do psicólogo está correto, até que ponto é que está correto, o que é que pode fazer, quais foram os resultados do que é que fez, o que é que a pessoa gostaria de modificar, onde é que quer trabalhar a seguir, se os resultados já estão a ser obtidos ou não estão a ser obtidos. E, portanto, há muito esta noção, no início de algumas consultas, o psicólogo tem que começar a ensinar o seu cliente que agora já é a minha vez de falar, está bem. E agora vamos começar a discutir os dois.
Estamos os dois em pé de igualdade, cada qual perito na sua área. O psicólogo perito no seu entendimento do funcionamento humano, nas suas variadas camadas e níveis, e o seu cliente perito em si próprio. E isto tem que haver um bom diálogo, porque se não há um bom diálogo não há um bom ajuste. O que nos leva ao tema dos livros de autoajuda, que sendo muito interessantes, porque alargam conhecimento, e tudo quanto é conhecimento naturalmente é expansivo do ser humano, e portanto é muito interessante, as pessoas acabam de ler, dizem, abriram-se-me aqui uma data de janelas, isto foi muito giro. E depois, passado um mês, a gente diz, o que é que mudou? Pois não mudou nada, com certeza. Porquê? Porque isto não é prescritivo, isto não é, o ser humano é assim, e se fizer assim vai ser muito feliz. Não, há temas muito individuais que determinam questões que têm que ser, que têm um fio este que tem que ser agarrado no contexto muito particular e individual daquela pessoa, com níveis de experimentação, que a malta do Design Thinking chama prototipagem, não é? Experimentação, diálogo, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, o que é que fazemos a seguir, sem o qual não funciona. E um livro de autoajuda não consegue ler isto. Eu ia, enfim, de uma outra forma dizer isto que a Madalena está a dizer, porque efetivamente a forma como nós entendemos o nosso trabalho é, por um lado, de psicoeducação, no fundo, explicar às pessoas o que é isto, e fazemos isto em todos os contextos de grupo, de clínica individual, de formação, que é dizer o que é que nos leva a escolher isto ou aquele ou outro caminho, e simultaneamente um trabalho em equipa, porque, como a Madalena dizia, cada um é perito na sua área, e portanto quando nós estamos com uma pessoa à nossa frente, um grupo, são essas pessoas, esses grupos que sabem de si e que sabem que nos podem trazer em qualquer contexto, individual ou de formação, quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, o que é que os preocupam, e nós, com o nosso conhecimento científico, podermos ajustar e alinhar neste caminho e neste processo de evolução e de mudança. O nosso objetivo final é uma palavra que me é querida, que é a liberdade. Nós não queremos agarrar as pessoas à nossa cadeira, ao nosso consultório, à nossa sala de formação, ao nosso grupo terapêutico. Queremos, em conjunto com elas, trabalhar e disponibilizar as ferramentas que lhes permitam livrar-se de nós, no fundo. Portanto, seguir o seu caminho de uma forma autónoma e individual. Como falámos aqui anteriormente, da melhor forma possível, com protocolos, seja o que for, com 12 sessões, não é esta ideia de que às vezes o psicólogo, se eu vou ao psicólogo nunca mais saio de lá, não é? E aquilo é uma coisa enorme, não tem fim. O objetivo não é esse, o objetivo é dar as ferramentas que façam e que permitam à pessoa fazer o seu caminho de uma forma independente e autónoma. E isto acaba por ser, e nós dizemos muito de psicólogos e loucos, todos temos um pouco, e é verdade. Todos nós sabemos muita coisa sobre o bem-estar e o que é melhor para as pessoas, e há muito que se diz sobre o que é melhor para as pessoas. Ok, há experiências e há conhecimento que cada um de nós tem sobre o bem-estar. Mas onde é que isto assenta? Na experiência individual, ou há também alguns temas e bases científicas que nos levam a poder fazer aquelas afirmações e, no fundo, dizer porquê é que eu estou a fazer esta afirmação? Porque é que o exercício físico faz bem? Ok, é importante saber o que é que está por trás disto tudo. Não é só porque tonifica o corpo, a nossa imagem é mais engraçada. Há uma série de outros processos internos, neurofisiológicos, neurobiológicos, que acabam por estar assentes no porquê é que o exercício físico faz bem. E é esta passagem do nosso conhecimento para as pessoas que lhes permite a autonomia e o seu caminho de uma forma, a mudança e o seu caminho de uma forma mais independente e individual. E eu estava a pensar que isto que nós estamos a falar de particularização em termos de consulta individual acaba por ser, numa outra escala, aquilo que nós tentamos sempre levar para as organizações. Só não levamos quando não nos deixam, quando querem mesmo um pacotezinho muito bem definido. Normalmente, eu não me consigo lembrar sequer de uma única formação que nós tínhamos dado que
tenha sido igual. Tenha sido repetida, exatamente. Não, é impossível. O que é que nós fazemos? Dá muito mais trabalho, é tecnicamente muito mais exigente, as pessoas não se apercebem, mas é tecnicamente muito mais exigente. Nós levamos um conjunto geral que é quase como um mapa. Estamos a partir daqui, isto depois temos falado com a empresa, o que é que se passa, o que é que querem melhorar, nananana. Estamos a partir daqui e queremos que o grupo, no final da tarde ou do dia, ou seja, do que for, chegue ali. Agora, isto vai sendo informado ao longo do dia de trabalho pelo trabalho muito prático que o grupo está a fazer, com muito espaço em branco para que nós estejamos a ouvir, as pessoas se estejam a ouvir, conversem umas com as outras e nós consigamos apurar os pontos para dizer a seguir eu tenho que ir falar sobre isto. Ok? Portanto, é uma forma de dizer assim, só porque é um grupo, só porque o formato é mais fechado, porque tem que terminar àquelas horas, não se pode marcar mais uma consulta, digamos assim. Não quer dizer que nós não tenhamos exatamente a mesma postura. Okay? Tanto que raramente lhe chamamos formação, optamos mais por chamar ativação de competências, porque reflete um bocadinho melhor aquilo que nós fazemos. Isto nós temos estado a descrever, e agora em particular também na ideia das organizações, quando nós estamos a falar de mindfulness e estamos a falar de atenção plena, e há muito tempo que eu, no Centro de Psicologia, tenho a responsabilidade, quer por grupos de mindfulness, quer por nas organizações, de trabalhar mindfulness aplicado a diversos tipos de temas. E na realidade, quando a Ana está nisto tudo, é porque tem a ver com a forma como nós conseguimos ajudar as pessoas a reconhecerem, e pegando até no início da nossa conversa, quando falávamos em consciência, em conseguirem perceber o que é que está a acontecer com elas, quais é que são as emoções que estão a acontecer e quais são os comportamentos que estão a ter. De facto, mindfulness acaba por abranger isto tudo porque é a nossa capacidade de estar presentes com o que está aqui. E, portanto, quando nós dizemos, nós vamos pôr um espaço formativo de ativação de competências, existe também aos formadores, por exemplo, competências de mindfulness, ou seja, a nossa capacidade de não fecharmos toda a realidade de uma forma rígida, a achar é assim que tem que ser e assim que deve ser, e o espaço de verdadeira aprendizagem ocorrer com a capacidade de estarmos abertos ao que vai surgindo e a partir daí indo fazendo escolhas. E isto é um tema de flexibilidade, ou seja, quer do ponto de vista individual, quando as pessoas estão a trabalhar na sua capacidade de escolha, na capacidade de reconhecimento do que está a acontecer, na capacidade de lidar com a imprevisibilidade, descobrirem como é essa imprevisibilidade e perceberem e não ficarem reféns daquilo que o seu organismo começa a fazer em relação a isso. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos um aspecto de incerteza, como existe hoje nas organizações, aspectos de imprevisibilidade e de stress, como existe hoje nas organizações, situações que muitas vezes nós entendemos como conflito, como existem nas organizações, e tudo isto, à medida que vai somando, e são várias peças que vão somando, vão necessariamente a cada uma das pessoas, e nós já dissemos isso, as organizações são pessoas, cada uma das pessoas vão ter mecanismos específicos para começarem a reagir. Muitos desses mecanismos desligam-nas da capacidade de estar com o que está a acontecer, ou seja, as pessoas começam a fazer interpretações sobre o que está a acontecer, começam a antecipar cenários futuros que as impedem de estar com o problema que ali está e começam a saltar para os problemas que estão lá à frente, vão agarrar em situações que já aconteceram, muitas vezes até podem sair de uma reunião e ficar a continuar a pensar e não devia ter falado assim, não devia ter dito aquilo, outra pessoa devia ter dito outra coisa. E tudo isto, se nós fizermos o paralelismo entre o que está a acontecer com as pessoas e o que está a acontecer num espaço, por exemplo, de formação, se nós não conseguimos identificar que estes mecanismos estão a operar, e o erro não está em dizer, isto é errado, não podes pensar, todos nós fazemos isto, a nossa mente anda sempre a vaguear para o passado e para o futuro. O tema não está no que o organismo já faz por si, aquilo que nós fazemos como forma de lidar com o dia-a-dia. A questão é, será que eu estou consciente de que a minha cabeça está a fazer isto? Será que eu estou consciente de que quando crio um cenário lá à frente e começa a soar, ou o coração começa a bater, eu na realidade estou a comprar esse cenário como se fosse a realidade, ou seja, há um futuro ali à frente incerto e eu coloco lá uma catástrofe. E a seguir estou a acreditar que esta catástrofe que eu construí é na realidade aquilo que está a acontecer no momento. O meu organismo não vai diferenciar. Quando eu começo verdadeiramente em preocupação, em catastrofização, a tentar lidar com a incerteza desta maneira, o meu organismo vai estar a reagir a isso e não necessariamente àquilo que está a acontecer neste momento, ou à incerteza que se abriu naquele momento. E, portanto,
Agora, fazendo novamente o paralelismo para o espaço de formação, há um espaço de incerteza. Nós não sabemos o que é que as pessoas vão fazer, o que é que as pessoas estão a precisar, como é que elas vão reagir. E tanto nós, formadores, como no espaço de formação, como as pessoas no seu dia-a-dia de um trabalho, e em larga medida este é também o nosso trabalho, e portanto nós temos estas competências necessariamente presentes e necessariamente que as trazemos para este espaço também de formação. Se eu estou com incerteza, se eu não sei como é que eu vou lidar, mas se eu não consigo estar presente com as sensações do que está a acontecer, com o que está a acontecer no meu corpo, com o que é que a outra pessoa naquele momento está a referir, a atender de facto àquilo que para naquele momento é importante, e estou permanentemente a saltar para a frente, para o que eu achava que devia estar a acontecer, isto está a descarrilar, eu já não vou conseguir controlar, vai chegar ali e vai acontecer aquilo. Então acontece uma coisa muito curiosa, e é muitas vezes aqui que as pessoas se sentem fragmentadas quase, é entre a necessidade de ocupar um espaço como este aqui em que estamos, em que temos câmaras, luzes, pessoas a olhar para nós, tudo, e a capacidade de estarmos presentes com isso tudo integrado, sem estarmos a saltar para a nossa representação do que é que isso tudo significa. Portanto, podermos estar aqui de facto, estar aqui com vocês, estar aqui entre nós, com vocês que estão desse lado da câmara, do lado de lá, que estão em casa a ver-nos. E tudo isso, à medida que estamos a conversar, estar presente. E a capacidade de nós aguentarmos isso, entre aspas, portanto, estarmos com isso, porque é um fluxo permanente. Daqui a bocado chegamos a um ponto em que as pessoas sentem de facto que isto é verdade, que é, deixa de haver tanta fragmentação, deixa de haver tanto, parece que não estou bem aqui. Muitas vezes as pessoas, quando falam do aqui e agora, é disto que estão a falar, ou seja, estão a falar da sensação de que em permanência parece que não estão a ocupar o espaço que podem ocupar. Para os seus próprios formadores, nós num espaço de formação, num espaço de consulta, se todos nós não estivermos de facto ali, vai ser muito difícil aprendermos. E a aprendizagem depende muito da nossa capacidade de estar aqui. E o estar aqui depois vem tudo agarrado. O foco, o desafio, a capacidade de resolução de problemas. É muito mais difícil, é muito mais penoso para qualquer pessoa que queira ter um bom trabalho não estar presente, não ser capaz de estar a atender o que ali está e em permanência sentir que está em esforço a lidar com tudo aquilo que são respostas absolutamente automáticas, lá está muitas vezes sem controlo, e a pessoa sentir que não consegue voltar ao espaço onde está, fazer aquilo que sente que é capaz de fazer, sentir-se eficaz. E temos aqui uma bola de neve muito frequente nas pessoas, nas organizações, que é, por um lado, não atender a esta fragmentação, em consequência de eu estar partido entre vários espaços e não conseguir manter-me presente, focado, começo a ter uma sensação da minha própria eficácia e começo a pôr em causa algumas das coisas que estou a fazer, como se eu sentisse que o erro é meu de alguma maneira. E na realidade o que está a acontecer é, o meu desempenho pode ser ótimo, a minha eficácia pode ser ótima, eu estou a ter alguns temas que eu não aprendi, que ninguém me ensinou, e portanto não é erro meu, eu apenas tenho que reconhecer, espera aí, eu se calhar precisava de aprender chinês e não sei. Então não há um erro meu, eu tenho que identificar que há algo que eu não sei, que eu não aprendi e que é importante para mim, porque neste momento eu não falar chinês e acabei de aterrar na China me está a causar problemas. E portanto ninguém está a falhar, ninguém é fraco. Há um contexto específico em que eu de repente preciso de algo que não tenho, e se eu não tiver esse algo, eu vou me sentir mal. E isto é uma bola de neve muitas vezes difícil de travar se as pessoas não tiverem a oportunidade de saberem, atenção, não há nada de errado contigo, tu só não sabes uma coisa, só não sabes que isto está a acontecer, só precisas de perceber que tens que criar aqui um movimento e uma aprendizagem diferente. É este tema de competências que eu não nasci ensinado, porque ninguém nasce ensinado. E há um outro tema que é perverso, que é o tema do entendimento do pensamento organizacional. Eu sou uma leitora compulsiva, leio mesmo de uma forma assim um bocadinho já pouco saudável, tipo um livro por dia e coisas do género. E ainda por cima aprendi a ler aos 5 anos de idade e, portanto, eu sempre fui compulsiva, sempre li muito e tenho uma noção de como é que as coisas vão evoluindo. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em organizações, há uns 30 anos atrás, aquilo que dominava o pensamento de como é que nós fazemos para as pessoas terem um melhor desempenho, para as pessoas estarem melhores, o que é que nós podemos trazer de novo para aqui, eram temas estruturais. Vamos fazer modelos de avaliação de desempenho que são mais para a esquerda, mais para a direita, XPTO, 360, 1 grau, whatever. Vamos criar lógicas de funcionamento de equipas e de estruturas de reporte das equipas.
Vamos monitorizar da seguinte forma, da outra forma, etc, etc, etc. Estes sistemas foram ficando mais soft ao longo do tempo. Começou-se a ouvir falar mais em necessidade de adaptar aos temas reais que se estavam a passar, a escutar as pessoas das organizações, a perceber quais eram as dificuldades específicas. Mas continuaram a ser estruturais, como se fosse algo que uma direção de recursos humanos, ou até mesmo acima de uma direção de recursos humanos, pudesse pensar, instituir assim a engenheiro e aquilo ficava feito. Hoje em dia, e muito recente, isto é mesmo uma coisa muito recente, eu acho imensa graça, porque os grandes autores falam de coisas tão pouco de engenharia como bondade, compaixão, mindfulness, descanso. E depois a gente vê aquelas grandes empresas que supostamente andam muito à frente, que têm salas de cesta. Eu ontem fui para uma reunião numa empresa que na sala de reuniões tinha matrecos, que eu disse que só faltava para ser perfeito que do outro lado, em vez da mesa de reuniões, tivesse snooker. As pessoas dizem que não têm espaço. Enfim, portanto, começa a haver, neste momento, quem está a pensar nos temas, de repente está a perceber que nós não conseguimos gerir ser humano como se isto fosse tudo igual, encaixável em estruturas e em sistemas que são pensados por outros e avaliados de formas muito objetivas. Que se calhar nós temos que voltar ao básico, ao beabá, do que é cada ser humano, o que é que o faz mexer, o que é que o desgasta e o que é que o energiza. E então crescer a partir daí para temas culturais, portanto, não tanto temas normativos, em que estão estruturas criadas, mas temas de cultura vivencial dentro de uma organização. E partir daí para formar pessoas, para lhes explicar que está tudo bem se vocês assumirem que dentro de uma empresa não se transfiguraram, continuam a ser seres humanos, porque isto foi o efeito perverso que tanta estrutura teve. Era como se quando nós cruzássemos a porta de uma empresa, e eu sou desse tempo, tivéssemos que vestir outra pele. De repente havia coisas que não podíamos dizer daquelas formas, não podíamos funcionar daquelas formas, tínhamos que assumir outra persona. E hoje em dia está-se a perceber que não, nós temos é que dar espaço para que as pessoas possam comportar-se como cada uma é, numa interdependência funcional, interessante e que resguarde os temas da humanidade, esteja ele numa organização, em família, junto dos amigos, etc. Okay? Nomeadamente, se pensarmos nas organizações, neste momento têm gerações completamente distintas e, portanto, com experiências completamente distintas, com vivências, ambições, necessidades. E, portanto, também isto exige que não haja um formato, não haja esta roupa serve a esta organização, porque efetivamente a coisa vai ficar apertada, não vai caber e vai rapidamente ficar desatualizada. E, portanto, há que atender a todas estas diferenças, a toda esta evolução da sociedade e, consequentemente, das organizações e da forma como a sociedade também se vai organizando. E as organizações acabam por ser um reflexo de tudo isso. Com pessoas dos 50 aos 25, efetivamente, são necessidades e vontades e formas de estar completamente distintas. Por outro lado, há também aquela ideia de que para se ter resultados e ter produtividade há que estar das 9 da manhã às 9 da noite em profunda atividade e esforço, cada vez mais, e aquilo que a própria aprendizagem do funcionamento humano nos permite conhecer, é que aprende-se muito melhor e produz-se muito melhor se houver pequenas paragens. Portanto, se eu vou fazer jogar algum jogo de matrecos à meia da manhã, um jogo de matrecos, quando é bem jogado, são 10 minutos, é uma interrupção de 10 minutos, em que há de facto uma mudança de foco, há uma libertação, há uma energização. Por que não?
E se nós pensarmos, há também este aspecto lúdico. Quem é que aprende melhor? As crianças. Sempre de uma forma muito lúdica. Portanto, neste momento há um olhar completamente diferente sobre aquilo que são as necessidades. Voltamos àquilo que dissemos no início, não é das organizações, é das pessoas, que no fundo formam as organizações. E, portanto, tudo isto muda o paradigma daquilo que são as necessidades e aquilo que são as intervenções e aquilo que são os caminhos das organizações. Eu estava a pensar que uma das coisas que está a surgir muito como objeto de reflexão e objeto de estudo em organizações, e não só, mas sobretudo em organizações, também é um fenómeno muito antigo, que é o fenómeno da confiança. E estava até a pensar em casos particulares de vieses cognitivos, como o Nuno estava a falar, em que nós dizemos assim: mas eu não posso dizer isso, mas eu, Deus me livre que percebam aquele outro. Isto para falar da sua vida profissional na empresa. E se nós dermos um passo atrás, o que nós temos é uma empresa que não está a alavancar, ou pelo menos naquele grupo, naquela entidade funcional, o tema da confiança. Não existindo confiança, existem capas de funcionamento, em que as pessoas não estão à vontade para mostrarem a sua individualidade de raciocínio, individualidade de emoção, o facto de serem uma pessoa que tem um funcionamento que é diferente do colega do lado e do outro, porque entendem que não há contexto de aceitação. Então, a confiança, quase como núcleo de um conjunto de outras coisas que promovem a saúde dos grupos, está a surgir como algo de interessantíssimo. E eu diria que a soft skill mais soft de todas as skills. Quer dizer, como é que a gente agora implementa uma competência de confiança, não é? Agora vamos ensinar estas pessoas a confiar umas das outras. É um bocadinho difícil, não é? Parte de temas de genuinidade, como é que eu posso ser genuíno se eu não sei quais são os meus valores que me fazem ser genuíno, como é que eu posso estar à vontade para, de facto, aquilo que sai ser mesmo o que reflete a minha orientação interna, se eu depois não estou consciente de coisas muito automáticas que estão de imediato ali a controlar a minha expressão comportamental, emocional, ou de opiniões, etc, etc, etc. Portanto, é uma competência que começa a aparecer cada vez mais como profundamente no núcleo de onde partem todas as outras, já conhecidas como de base para nós estarmos bem, isoladamente ou em conjunto, mas que ainda não existem propriamente grandes metodologias para dizer está bem, então vamos lá trabalhar a confiança entre todos. Que não sejam aqueles exercíciozinhos semi-disparatados do agora cai, não é? Às vezes cai mesmo. Não, e às vezes não houve a parte do cai para trás e cai para a frente, está toda a gente atrás às vezes. Pronto, tirando estes pequeninos exercícios, que são sempre divertidos e que são sempre simpáticos, depois nós no dia-a-dia não andamos a cair para cima dos colegas. Precisamos mesmo de sentir uma confiança implícita que está balizada por todos os atos, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é dito, mais uma vez, cultura da empresa. Nós podemos ter essa responsabilidade entendida e isso está na matriz desde sempre da Oficina de Psicologia, em particular a palavra transparência. Ou seja, a nossa responsabilidade, com toda a humildade que temos no espaço que ocupamos, quer em Portugal, quer na lógica internacional, permite-nos pelo menos ter uma noção, já de muitos anos, com muitos números. Nós temos mais de 12 mil clientes atendidos individualmente e já trabalhamos com mais de uma centena de organizações. Portanto, há uma sensação grande de conhecimento que nos permite, por um lado, refletir esse conhecimento na forma como vamos atualizando o modelo da Oficina de Psicologia, na sua presença na sociedade, e, por outro lado, a ideia da transparência ser matriz é porque a forma como esse conhecimento é transmitido parte de um princípio de transparência. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos está aqui porque nós entendemos desta maneira,
E nós, no nosso papel na sociedade, é um trabalho em saúde. E um trabalho em saúde requer exigência, transparência e seriedade. Ou seja, o estabelecimento daquilo que falávamos há pouco, de uma matriz de confiança nas organizações entre pessoas, aquilo que nós podemos fazer ao definir o que são os nossos valores, a forma como nós nos queremos apresentar, é estabelecer do nosso lado aquilo que nós acreditamos que essa genuinidade nos permite ter em termos de confiança das pessoas que nos procuram, que leem e que quando estão a ler, sabem que aquilo que está a ler está de facto a refletir o nosso entendimento e o nosso conhecimento, quer do ponto de vista de psicólogos individuais, quer como organização, na forma como nós vamos devolver isso à sociedade. O que é que isto faz? Isto produz necessariamente o nosso próprio espaço, quer nas organizações, quer no comunicar com os clientes, em que a transparência com que nós fazemos, a genuinidade com que nós fazemos, a seriedade com que nós transmitimos informação sobre saúde, a capacidade de integração daquilo que são os vários conhecimentos internacionais sobre o que é saúde hoje, sobre quais são os desafios da saúde, naquilo que é o nosso espaço, e não temos, volto a dizer, nenhuma arrogância nisto, nós pretendemos que aquilo que veiculamos seja um entendimento sério do que é a saúde, de informação credível, em que as pessoas possam de facto ter factos sobre o que é saúde. Porque há pouco, por exemplo, falávamos uma coisa como exercício físico, e nós podemos ter uma frase em que diz: o exercício físico faz bem. Não é esta a mensagem que cria confiança. A mensagem que cria confiança é a quem é que o exercício faz bem, em que condições, que tipo de exercício físico, com que frequência e porquê. Isto são mensagens de confiança. As mensagens de confiança são aquelas que as pessoas sentem que têm uma argumentação estruturada, pensada, que não vai ao encontro muitas vezes da imediaticidade que hoje em dia se procura, e esse travar de imediaticidade, a necessidade de, por um lado, gerar conteúdo naturalmente para as pessoas sentirem, ter um trabalho em que as pessoas sentem essa confiança, mas ao mesmo tempo estar consciente que não é possível dar às pessoas conhecimento, técnicas e bom trabalho em saúde com imediaticidade. Eu penso que, no fundo, o ser humano tem a capacidade de perceber que isso é um espaço de confiança. E, portanto, se nós sabemos que é compaixão, a capacidade de ir ao encontro do outro, já agora a compaixão é o alívio do sofrimento do outro. Portanto, nós temos a empatia, que é a capacidade de estar e ressoar aquilo que o outro sente, mas a compaixão é um movimento para. Ora, se nós virmos que nesta matriz da oficina de psicologia existir a matriz que nós encontramos e que pretendemos imprimir na sociedade de vamos procurar, com compaixão, ir ao encontro das pessoas para lhes aliviar o sofrimento. Vamos procurar fazê-lo com transparência para que elas saibam genuinamente aquilo que oferecemos e aquilo que não oferecemos. Aquilo que não é possível salvá-las. Aquilo em que nós não trabalhamos. Aquilo que elas podem ter muita expectativa, mas que não será possível nós fazermos. Porque este é o outro lado da confiança. O outro lado da confiança é a promessa de que eu não vou cumprir tudo. Eu vou prometer aquilo que eu sei, que me compete, que é importante para mim e que a pessoa vai sentir que, de facto, aquilo que foi prometido está lá. Aquilo que não compete, a pessoa sabe. E, portanto, esta visão que nós temos no dia-a-dia da sociedade e de tudo, como se quiséssemos chegar a todo lado, com tudo, com todas as promessas, e eu penso que é isto que vai tirando referenciais às pessoas. Ou seja, as pessoas, de facto, deixam de ter referenciais bem mastigados, de argumentação sólida, e, portanto, aquilo que vão à procura continua a ser igual. Alívio de sofrimento, procura daquilo que lhes permita ter uma sensação de controle sobre as suas vidas, uma sensação de segurança e a sensação de que podem ter alguém que as entende, que não as humilha. Portanto, nós de repente encontramos 3 emoções básicas do ser humano. A capacidade de gerir medo, a capacidade, no fundo, de gerir a alegria que nos pode ser permitida e a capacidade de gerir a vergonha que podemos sentir. Se nós alinharmos toda a nossa prática, quer como clínica, quer como sociedade, no sentido de permitir às pessoas regularem de uma forma melhor estas emoções, certamente que estaremos todos juntos a fazer um bom trabalho em conjunto, nós com a nossa parte e os restantes atores da sociedade com as suas componentes de como levar isso às pessoas. E é isto. Uma das coisas que me parece importante também salientar aqui, se pensarem, no fundo nós também falamos em transversalidade, falamos do propósito e falamos do propósito como organização, da oficina de psicologia, falamos da genuinidade da organização e do indivíduo, falamos dos valores da organização e do indivíduo. Portanto, isto no fundo são temas macro
que se aplicam em diferentes contextos e a diferentes níveis. Por outro lado, nós partimos do princípio de que as pessoas têm capacidade de perceber aquilo que nós temos a transmitir. Portanto, se não perceberam, foi porque nós não conseguimos explicar. E, portanto, nós não dizemos faça exercício físico. Nós explicamos às pessoas tudo aquilo que o Nuno falou, que é neste contexto, nesta situação, para quem, para que as pessoas, e porque acreditamos verdadeiramente que as pessoas têm esta capacidade de integrar aquilo que nós podemos transmitir no nosso conhecimento e daquilo que é o nosso know-how para, como eu dizia há bocadinho, fazerem depois o seu caminho de liberdade e não estarem sempre a perguntar agora é uma boa ideia fazer exercício físico, então isso foi amanhã. Não. No fundo apoderamos as pessoas de forma a que possam fazer o seu percurso e de uma forma independente e autónoma. Que é também um outro valor fundamental de respeito pelo outro e de respeito por aquilo que o outro é capaz, aquilo que ele sabe de si e aquilo que é no fundo o caminho que pretende percorrer. Dá para perceber que nós estamos num campo que é um campo complexo, que tem muita complexidade. Se eu vos disser que não é possível, humanamente possível, por uma contagem de horas simples, que ninguém leia todos os estudos científicos que estão a ser todos os dias, isto é capaz de dar uma noção da complexidade do tema. E, portanto, nós usamos muito o facto de sermos uma equipa, e sempre lutámos muito por ser uma equipa, em vez de sermos psicólogos individuais, para conseguirmos dar conta do que de mais importante está a sair todos os meses nas áreas da psicologia e agregarmos, mastigarmos, agregarmos, conectarmos e traduzirmos. Traduzirmos para o trabalho que estamos a fazer, a dizer sim, isto é um tema que é importante, vamos começar a utilizá-lo, e traduzir em linguagem descomplicada para o grande público, para alertar, para explicar, para dar algum apoio, deste apoio mais de, autoajuda. Esta tradução é uma tradução que é difícil pela complexidade do tema, porque nós usamos aqui coisas com que seja mais fácil a gente relacionar-se, exercício físico, relaxamento muscular. Isto é o beabá das coisas mais simples possíveis e imaginárias. Nós estamos a falar de exercícios que são extraordinariamente complexos, alguns dos quais que exigem que um psicólogo esteja 3 dias, 6 dias enfiado dentro de uma sala de formação, com mais supervisão obrigatória em cima, ok? Uma única ferramenta. Portanto, nós lidamos cada vez mais com complexidade, sobre a qual cada vez mais também se sabe, e, portanto, temos até pela confiança que o público nos dá e que nós gostamos de honrar, temos esta responsabilidade de selecionar, escolher, saber bem e depois saber explicar. E já agora medir os resultados, que também é uma coisa importante. Nuno Mendes Duarte, diretor clínico da Oficina de Psicologia, sócio-gerente e sou psicólogo clínico e psicoterapeuta. Madalena Lobo, eu sou diretora-geral da Oficina de Psicologia, fundadora, sócia-gerente e sou psicoterapeuta. Eu sou Cristina Sousa Ferreira, estou na direção de serviços da Oficina de Psicologia, sócia-gerente também, sou psicóloga clínica e organizacional, e é só.